tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece e se você parar aqui de paraquedas, seja muito bem-vindos. Meu nome é Gabi Vasconcelos e, gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como desfraldar os seus filhos em 5 dias, que foi minha experiência com Zoe. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês também como foi que eu fiz tudo isso. Eu conversei um pouquinho lá no Instagram também há um tempo, logo quando eu comecei a desfraldar a Zoe, como estava sendo essa experiência, né? Desde quando eu comecei esse processo de desfraude, a minha médica sempre falou pra mim: Gabi, não importa a idade que tu vai começar, a primeira dica que eu tenho que te falar é: se você começar, não pare no meio do caminho. Infelizmente, eu parei no meio do caminho com 2, 3 vezes e isso me prejudicou um pouquinho, né? O que estava acontecendo. Da primeira vez, quando eu tentei, Zoe, no primeiro dia, fez muito xixi no chão e eu não quis comprar a fralda, né? O pull-ups, né? Aquela fralda de calcinha. Então, no segundo dia, ela já começou a pegar mais, né? Ela, por exemplo, ela falava que queria fazer xixi, eu botava ela no vaso, ela não fazia o xixi. E quando eu tirava ela do vaso, ela ia lá e fazia xixi no chão. Então, assim ficou da primeira tentativa. E aí eu parei, eu não tive muita paciência, eu parei. Da segunda tentativa foi porque o Arthur tava tendo muita prática, muito jogo, enfim, eu não consegui também. Eu fiz durante 2 dias e parei. Da terceira vez eu falei assim: se eu começar de novo, eu vou terminar dessa vez, né? Eu quero começar já pra terminar. E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a ler um livro que em inglês, depois eu vou tentar pegar aqui pra vocês e vou botar aqui no bloco de informações pra vocês. E eu comecei a ler ele, né? E ele realmente fala isso, que quando você começa o processo, você não pode parar no meio do caminho. E eu falei assim: quer saber, agora vai. E eu queria pelo menos ter o básico de como começar e tudo mais, né? O Arthur foi bem rápido, então eu não tive muito problema com o Arthur. A Zoe, eu percebia que ela estava muito apegada à fralda, né? Ela queria muito ficar na fralda, então quando eu coloquei a calcinha nela, ela meio que estranhou. E mesmo assim, eu continuei. Da primeiro dia, ela fez muito xixi no chão. No segundo dia, ela fez, mas fez 2 vezes no vaso. No terceiro dia, gente, é ter muita paciência. A primeira dica que eu dou é ter muita paciência, porque às vezes, por exemplo, eu tava lavando um prato e ela falava: eu quero fazer xixi. Quando eu ia pro banheiro, ela fazia no chão, sabe? E às vezes a gente perde a paciência, né? Porque a gente cansa de ficar limpando o xixi dos nossos filhos no chão, né? Mas aí eu comecei a botar ela a fralda de calcinha, aquelas fraldas de calcinha, né? E aí eu botava nela, eu falava assim: onde é que eu sempre repetia pra ela, onde é que faz o xixi? Eu falava: o xixi faz no vaso. Aí depois eu perguntava a ela: onde é que você faz, onde você precisa fazer o xixi? E ela falava: no vaso. E aí o que é que eu fazia? Eu ia pro vaso, né? Mas eu deixava o pinico dela no lugar onde eu passava mais tempo, e ela também, que era na cozinha. Então eu deixava o pinico na cozinha pra ela ver ali, né? E aí no segundo dia, assim, na metade do dia, ela começou a sentar no piniquinho, no coisa. Às vezes ela fazia xixi, às vezes ela não fazia, enfim, eu só deixava lá, sabe? E aí quando ela fazia, eu fazia uma festa, eu falava: ei, Zoe, você fez xixi no vaso e tudo mais. No terceiro dia ela começou a se apegar mais ao pinico. Mas eu falava: se você não conseguir correr aqui pro pinico, você pode correr pro vaso. E assim eu ficava lembrando a ela: Zoe, você precisa fazer xixi? E ela falava: sim. Aí às vezes eu ia, botava ela no vaso, ela não fazia. E aí ela memorizou que o xixi vai no vaso ou no pinico. Então a terceira dica que eu dou é você relembrar ao seu filho a fazer xixi ou no vaso ou no pinico. Sempre falar: o xixi vai no vaso, o xixi vai no piniquinho. Você precisa fazer xixi? E aí foi quando eu comecei a ter todo esse processo com ela, né? No terceiro dia ela já entendia que o xixi fazia no vaso ou no pinico. E aí foi quando ela me surpreendeu a começar a fazer xixi no vaso, no piniquinho, né? E eu corria com esse pinico pra qualquer lugar. Eu deixava ela brincar com o pinico, eu deixava ela se apegar ao pinico, né? E aí foi, no quarto dia ela já tava começando a fazer xixi, gente, normal.
E eu vou te falar, eu comecei a desfraldar ela com 1 ano e 5 meses. E ela foi muito rápida, a fala dela não era muito boa. E mesmo assim, eles entendem, né? No início eles vão ficar meio que tipo assim, como assim? Porque é uma diferença muito grande, né? Ela só faz xixi ali na fralda e pronto, né? Aqui não, você precisa memorizar a criança de fazer xixi no pinico ou no vaso. Mas, como eles sempre falam, né? No livro fala também que as crianças é muito fácil de memorizar. O porquê a criança aprende outra língua. É mais fácil ela aprender outra língua quando ela tá bebê do que quando ela tá grande, né? Porque o cérebro da criança ainda é muito limpo, né? Não tem muito o que se pensar. E então, qualquer coisinha que você colocar na mente do seu filho, ela vai crescer com aquilo, né? Se você repetir aquilo ali, não pode mexer no fogão. Se você continuar fazendo aquilo ali, ela não vai tocar mais, sabe? Então, a mesma coisa é com o desfraude. Se você começar, você vai ter que terminar. Se você quer colocar seu filho para dormir a noite toda no berço, você precisa começar e você precisa terminar, porque senão essa criança nunca vai aprender a dormir no berço sozinha. Então, o desfraude é a mesma coisa, sabe? Às vezes a gente bota na nossa mente, a criança tá muito nova. O Arthur desfraudou com 9 meses, mais ou menos. Eu comecei a botar cuequinha nele e eu falava, vai fazer xixi lá no quintal. E ele ia, sabe? Então, às vezes é só a gente botar na mente dos nossos filhos, e foi isso que eu fiz com Zoe. E eu falava, você precisa fazer xixi no pinico ou no vaso. Demorou 2 dias pra ela entender isso, mas no 3º dia ela já tinha pegado, sabe? Fazia xixi no chão? Fazia, mas no 3º dia ela já estava bem melhor. Você vê a evolução. A gente precisa ser persistente com nossos filhos. Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa ser persistente. Então, com desfraude, com nossos filhos, com várias coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa ser persistente. E eu acho que essa é a melhor maneira de desfraudar uma criança, né? A primeira é ter certeza que você está pronto, que seu filho está pronto para desfraudar. A segunda é, tipo assim, se você começar, né, termine, né? Não pare no meio do caminho. E o terceiro é a persistência, gente. E é isso, foi assim mais ou menos que eu desfraudei a Zoe. Essas são as minhas dicas pra você desfraudar os seus filhos também. E eu espero ter ajudado muito você. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aqui no gostei. Não se inscrever aqui no canal. Me acompanhar lá no Instagram, que eu tô sempre lá com vocês. E era isso, um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!